você quer melhorar o seu processo seletivo da sua empresa, ou se você nunca fez e quer aprender a fazer um processo seletivo decente, que tipo de pessoa contratar, como conduzir esse processo seletivo, o que determinar para essa pessoa fazer dentro do seu negócio, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, donos e donas das melhores empresas desse Brasil! Eu sou a Day, eu já estou aqui no nosso novo escritório, no nosso novo cenário, e a gente vai abrir os vídeos com esse novo cenário falando sobre processo seletivo. Então, eu vou te explicar um pouquinho aqui como que funciona e você vai entender na prática como que você começa a conduzir essa atividade dentro da sua empresa, se você até hoje não fez, se você até hoje trabalhou muito sozinho ou sozinha e precisa aprender sobre isso, não precisa fazer um curso, nada muito além, mas são algumas práticas que vão te ajudar e muito a começar a fazer isso a partir de agora. Então, se você quer começar essa seara de processo seletivo, eu entendo que é algo que é totalmente fora do que você faz, do que você conhece, mas antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que saber é quem que eu preciso contratar? Para que eu vou ter uma outra pessoa dentro da minha empresa? E aí, traduzindo num termo mais legal, né? Se a gente for melhorar isso aí, qual que é o perfil ideal do candidato que você está buscando? Como que você vai saber esse perfil ideal? É basicamente você listar tudo que você faz na sua empresa e tudo que precisa ser melhorado, né? Qual processo precisa ser melhorado. Ou seja, onde você tem que focar e onde você tem que terceirizar, né? Ou trazer uma pessoa para dentro para te ajudar em outros processos. Você definindo quais são as atividades-chave que essa pessoa vai ter esse foco, que essa pessoa vai conseguir conduzir, você consegue elencar ali alguns perfis, né, para essa atividade. Por exemplo, se hoje você é aquele empreendedor ou empreendedora, faz tudo. Então você paga conta, você vai no cliente, você vende, você é o comercial, você conversa com a contabilidade, você faz todos os ambientes da sua empresa, você precisa começar a olhar para a estratégia e deixar um pouco em operação. Então, vamos supor que você precisa de uma pessoa ali para o seu financeiro, para fazer a rotina do dia a dia, que é fazer a conciliação bancária, que é um item muito importante que você tem que fazer todos os dias, tá? Fazer o agendamento de contas, lançar no sistema, conversar com a contabilidade, enfim, essa parte mais burocrática, administrativo e financeiro. Você precisa ter uma pessoa que tem o mínimo de experiência nisso e uma pessoa que tem alguns requisitos básicos para isso também, como, por exemplo, uma visão melhor para número, um pouco mais adaptado à organização e à rotina, né? Então, são pessoas que têm esse perfil mais voltado para a rotina, para a organização, para número, né? Que você vai conseguir ter uma adaptação melhor dessa pessoa no seu negócio. O segundo ponto é desenvolver um processo seletivo que faça sentido para a sua empresa. Então, é estruturar esse processo seletivo. Ah, Day, como assim? Eu falei no primeiro ponto sobre as habilidades que você tem que buscar no seu candidato. Mas você também precisa entender qual que é a cultura que a sua empresa tem, né? O que você não abre mão e como que você vai passar isso, né, para os candidatos, como que você vai vender a sua vaga de trabalho. Porque hoje a gente não vende, né, não somente para os nossos clientes, mas a gente tem que vender a nossa empresa, vender a nossa ideia também para os nossos funcionários, né, para quem está querendo entrar também na nossa empresa. Então, isso é muito importante você estruturar um processo seletivo que faça sentido para você. Não adianta, e isso eu falo porque a gente já viu em vários clientes nossos fazendo isso, vou contratar uma agência de processo seletivo, uma consultoria que vai fazer isso, vai trazer vários candidatos. Às vezes eles têm uma técnica muito boa para o que você está querendo, só que são pessoas que vão estão muito fora do que você tem buscado para a cultura da sua empresa. E pense que, se você está trazendo pessoas novas, essas pessoas elas vão fazer parte da sua cultura, elas vão estar ali mudando ou moldando também a sua cultura. Então, isso não adianta você ter uma pessoa com muita técnica e pouca cultura e pouca performance. Você tem que unir os dois. E como que você estrutura um processo seletivo que faça sentido para você? Primeiramente, definir, então, as capacidades técnicas, as capacidades comportamentais, né? E aí depois você definir esses pontos principais que você precisa olhar no seu processo seletivo.
Então, quais são pontos chaves que toda pessoa que vai trabalhar na sua empresa ela tem que ter? Um exemplo. Aqui na Power, a gente busca muito uma pessoa que tenha a responsabilidade e o comprometimento com as entregas, porque um dos nossos maiores pilares é o resultado do cliente. Então, a gente tem que entregar resultado de qualquer maneira. A gente não aceita uma pessoa que não esteja engajada com o nosso resultado e com o resultado do cliente. Então, liste, além das competências técnicas, essas competências também para que você estruture o seu processo seletivo nesse formato. Depois disso, você já vai conseguir ter, né, qual perfil você está buscando, e aí, de fato, você vai abrir para o mercado e você vai começar a conduzir esse processo seletivo de uma forma muito mais clara, sem perder tempo ali com pessoas que não vão estar engajadas dentro do seu negócio. E, claro, se esse vídeo está te ajudando, você está conseguindo a entender como fazer um processo seletivo da melhor maneira possível, dá uma pausa de 2 segundinhos aí, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais e mais empreendedores e empreendedoras que querem melhorar e querem trazer pessoas de qualidade para dentro do seu negócio. Agora vamos continuar aqui com o que importa. E um outro passo muito importante que você tem que fazer, então, você já fez essas definições do perfil, tanto do perfil comportamental quanto do perfil técnico também, né? É importante que você estruture para que você não perca tempo fazendo seu processo seletivo. Ou seja, tenha um processo muito efetivo. O que isso quer dizer? Acontece muito, e eu falo porque já aconteceu até aqui na Power, há um tempo atrás, quando a gente queria ter muitos candidatos, fazer várias entrevistas, e aí a gente via que nenhum deles eram qualificados, ou a gente perdia muito tempo conversando com várias pessoas muito boas, mas que no final não se encaixavam tanto assim para a vaga. Então, se você tiver esses 2 pontos bem definidos, agora é a hora de você otimizar o seu processo seletivo. Então, buscar em locais que você possa divulgar a sua vaga, de fato, né? Que faça sentido, que eles entendam também, tanto as suas redes sociais quanto outros locais também, até mesmo para estágio, que seja legal, que seja efetivo. E faça, antes de você levar a pessoa para sua empresa, marcar 1 hora de reunião, de bate-papo, faça 2 etapas antes. Foi assim que mudou completamente a nossa forma de triagem de processo seletivo aqui dentro da Power, e é assim que a gente ensina nossos clientes a fazerem também. Que é o seguinte, geralmente a gente tem muito isso de, eu vou marcar com tal pessoa, gostei, vou marcar 1 hora lá para ela ir na empresa ou para a gente se encontrar em algum local e conversar. Antes disso, liga para essa pessoa. E sabe aqueles pontos chaves da cultura e do comportamento que a gente falou? Pergunte para essa pessoa no telefone. Você vai conseguir sentir dela se ela tem esses pontos ou não. A mesma coisa das qualidades técnicas. Por quê? Se ela não tem, se você já não tem esse sentimento, né, esse feeling com essa pessoa, você já não marca um horário, você já não gasta um tempo maior, né, trazendo essa pessoa até o escritório, conversando um pouco mais com essa pessoa, porque já não faz sentido. Então, antes de qualquer outra agenda, faça uma ligação. Conversa com essa pessoa por telefone e faça essas perguntas chaves. Como que você faz essas perguntas chaves? Uma que a gente gosta muito de fazer é fazer uma hipótese. Olha só, se isso acontecesse, como que você reagiria, né? Uma ação que exige muito da pessoa, que exige muito do comportamento, muito da razão dessa pessoa, né? Algo que acontece muito dentro do seu negócio, que é algo que você não quer que aconteça de forma alguma. Então, pense numa situação que não é tão legal, que acontece dentro do seu negócio, e traga isso para a pessoa, para ver como que ela reagiria, como que ela se sente diante dessas situações também, que você vai conseguir ter esse sentimento antes de marcar uma entrevista maior. Se você conseguiu entender se essa pessoa, né, deu o match perfeito entre a vaga e o candidato, aí sim você marca com essa pessoa, você faz um teste com ela, né, vocês conversam e aí você pode prosseguir, né, para o processo seletivo. Você tem um funil. Então ali na ligação você lê o currículo, você já elimina alguns pontos, na ligação você já elimina e aí de fato só gaste mais tempo com quem de fato tenha a oportunidade, com quem tem um perfil que seja mais semelhante ao do seu negócio, com quem quer construir a cultura que você está desenvolvendo aí também. E um outro passo, depois que você já fez essa parte do processo seletivo, que é muito importante, é você oficializar com muita transparência a contratação.
E aí, pessoal, a gente está falando de uma coisa que acontece muito no mercado, que é muito criticado, que é muito ruim, que é quando a gente não dá retorno, né? Então, dê o retorno para todos os candidatos. Tenha isso como uma cultura da sua empresa, se positivo ou negativo. Isso faz muita diferença. E lembrando que é um candidato que pode ser o seu cliente depois, que ele pode vir a ser, de fato, um funcionário seu depois, né? Então, ter essa experiência positiva é muito importante, tá? Dê esse retorno, tanto positivo quanto negativo. E em caso de positivo, deixe muito transparente a data que vai começar, qual que é o salário pretendido, carga horária, se tem a flexibilidade de home office ou se não tem home office, se de fato vai ter essa flexibilidade ou se são dias mais fixos, enfim, tudo que você tiver ali, né, do formato de trabalho, passe para essa pessoa. E não se preocupe se você também não tiver. Olha, eu não sei como que vai trabalhar, a gente vai descobrir junto. Mas seja transparente, fale isso para ela também. Olha, então você está começando junto comigo e a gente vai definir juntos quais serão as atividades, como que a gente vai trabalhar. Não tem problema, mas você deixe transparente isso para ela também. E por fim, para você, depois que você já definiu, já tem essa pessoa que vai trabalhar junto com você, é muito importante definir as atividades de uma forma muito clara, tá? Então, independente se vai ser só você e essa pessoa, se já tem outros funcionários junto a você também, é muito importante que você defina quais serão as atividades. Além de definir, então, o que você tem que fazer de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, é importante também que você crie reuniões, né, de alinhamento mesmo com os seus funcionários e com essa pessoa nova, para entender dois pontos principais. Primeiro deles, ela está se adequando à cultura da empresa? Ela está entendendo qual que é o formato de trabalho? Então, como eu falei do home office, falei dos benefícios, está claro, ela está entendendo, está conseguindo se adaptar. Além disso também, né, é entender se ela está conseguindo se adaptar às atividades. Se ela entendeu tudo que tinha que ser feito, a proposta do trabalho, porque não adianta, pessoal, e aí, assim, a gente trata isso muito dentro dos nossos clientes, não adianta você querer ter uma empresa madura se a gestão ela não é madura. Então, você precisa ser maduro ao ponto de, ao invés de reclamar com outros funcionários que a pessoa não está se adaptando, ter esse momento para falar, olha, você não está se adaptando, olha, eu não consegui sentir que você entendeu essa demanda, como que foi para você fazer isso? E aí você vai conseguir ter essa troca muito mais produtiva, ter essa troca que vai ser muito melhor, até para você sentir se essa pessoa está se enquadrando, ela está se encaixando, quais são as dificuldades, como você pode ajudar, e também se de fato assim a contratação não foi tão legal, a gente vai precisar reabrir a vaga, né? Porque isso acontece. Então, por fim, para fechar, processo seletivo ele é uma coisa muito chata, é uma coisa muito difícil de se fazer, mas não leve isso como algo desafiador, como algo que você não vai conseguir fazer, porque a sua empresa é pequena, porque você está começando agora. Todo mundo sempre vai ter uma dificuldade, né, independente do tamanho, do porte da empresa, mas é importante você definir esses pilares e segui-los, sabe? Assim, de fato seguir esse passo a passo para que você consiga ter um processo seletivo eficaz, para que você consiga conduzir esse processo. E outro ponto muito importante, tenha tempo. Então, separa a sua agenda, para que não haja imprevisto, você não tenha que desmarcar com seus candidatos, ou você não consiga acompanhar ali os primeiros meses dessa pessoa depois que ela entrou na sua empresa. Aqui na Power, a gente faz uma coisa muito legal que se chama o onboarding. O que é isso? É um processo de ambientação. Então, antes seja os nossos consultores, seja a equipe administrativa entrar, né, de fato, na operação, já começar as tarefas que foram desenhadas para aquele cargo, a gente faz um período extenso de onboarding, que ela vai entender sobre a nossa cultura, sobre os nossos pilares, quem que é todo o grupo, né, WhatsApp, Power, o que a gente faz, por que a gente tem essas empresas, qual que é o nosso propósito, por que está estampado na nossa camisa. Então, a gente explica toda essa parte, toda a história, todo o contexto, né? A gente tem um manual de conduta, que é um caderninho que a pessoa recebe para entender o que ela pode fazer, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. E depois a gente vai passando os pontos de tarefas e do dia a dia. Quando essa pessoa ela sai do onboarding e vai para o dia a dia da operação, ela já está muito mais ambientada. Ela já conhece toda a equipe, mesmo não tendo conversado com todo mundo. Ela já conhece das dinâmicas, das ferramentas.
Isso é muito importante para que ela seja até mais produtiva também. Então, tenha tempo, libere tempo na sua agenda, na sua operação, para que você consiga acompanhar. Claro que, se você estiver no começo, não vai ser algo tão estruturado, mas independente se a sua empresa vai ter mais um colaborador ou a pessoa que está entrando ela vai compor mais 25, 26, 30 colaboradores, enfim, não importa. Ela precisa entender da cultura e das tarefas dela. O que ela tem que fazer também tem que ser claro. Se você conseguir seguir esses passos, pode ter certeza que você vai melhorar e muito seu processo seletivo. Se tiver ficado alguma dúvida, se já tiver acontecido algo diferente no seu processo que você queira tirar dúvida, comenta aqui nos comentários que a gente vai interagir com vocês. Vamos tirar todas as dúvidas e te vejo no próximo vídeo. Continue crescendo junto com a gente. Até lá!